E aí, lindezas, tudo bem com vocês? Bora para a aula de sistema fundamental. Gente, é o seguinte, ó, ainda estamos falando de tecidos adultos, tá? E agora eu vou falar do sistema fundamental. O sistema fundamental, ele é formado pelo parênquima, colênquima e esclerênquima. Por que é sistema fundamental? Porque esses tecidos, eles derivam geralmente do meristema fundamental. Então, ele recebe o nome de sistema fundamental. Tudo bem? Então, essa terminação aqui, ênquima, como vocês podem ver aqui, deixa eu pegar outra cor de caneta, aqui, deixa eu ver se vai fazer, aqui, ó, deixa eu pegar preto, ó, essa terminação ênquima, que vocês estão vendo aqui, ó, significa preenchimento, perfeito? Preenchimento. Par quer dizer ao lado de, cola quer dizer espesso e esclero quer dizer duro, rígido. Então, com isso, vocês já sabem o que vem pela frente. Tudo bem? Vamos lá. Parênquima. Ele tem origem do meristema fundamental ou de outro meristema, dependendo do local. Por exemplo, existem células parenquimáticas no xilema. Aí ele teve origem ou do procâmbio ou teve origem a partir do câmbio fascicular. Tudo bem? Mas essa foto que vocês estão vendo ao fundo aqui, isso tudo é célula parenquimática. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que, em primeiro lugar, qualquer lugar que falar de célula parenquimática, tecido parenquimático, é um tecido vivo ou célula viva. As paredes são finas, vocês conseguem ver aqui que são paredes finas, com espaços intercelulares. Olha o espaço intercelular aqui, ó. Com tamanhos e formatos diferentes. Olha só o tamanho dessa célula e olha o tamanho dessa célula. Tudo bem? Então, elas têm tamanhos e formatos diferentes. Podem ser isodiamétricas, que é redondinha. Podem ser... elas podem ser hexagonais. E aí tem uma série de formas que elas podem apresentar. Tudo bem? E aí, meus queridos, em relação a essas funções, ela equivale, inclusive o termo parênquima, como eu disse para vocês, par quer dizer ao lado de. Em relação a uma das funções que o parênquima tem, que é preenchimento. Ele equivale ao tecido conjuntivo dos animais. Beleza? Se você pegar uma planta jovem, por exemplo, uma planta que ela está em crescimento primário, a parte de crescimento primário dela, mais de 80% dos tecidos, 80% de todos os tecidos acaba sendo parênquima. Perfeito? A outra função é a reserva, que essa tem cara de Enem. Tudo bem? Quando ela reserva amido, por exemplo, aí é chamado de parênquima amilífero. Tudo bem? Isso daqui é o parênquima amilífero. Então, essa aqui é a célula do parênquima, beleza? E o amido está armazenado dentro dessa estrutura. Essa estrutura é uma organela, é o amiloplasto, beleza? Ou amiloplastídeo. Então, dentro do parênquima aerífero, tá? Dentro do parênquima aerífero, o amido fica armazenado dentro do amiloplasto ou amiloplastídeo. Tudo bem? A reserva de água, beleza? Agora presta atenção. Se eu guardo alguma coisa, é porque eu não tenho em abundância. Tudo bem? Então, se ele reserva água, quer dizer que essa planta ela vive em ambiente árido. Tudo bem? Ou com restrição de água aí em algum momento, em algum período do ano. Tudo bem? Então, esse parênquima é chamado de parênquima aquífero ou aquiferênquima, como é o caso da folha de Blutaparum, ou Blutaparum, tudo bem? Que é essa plantinha aqui, quando você olha nela, aqui está o parênquima amilífero, ou aquífero, olha só o parênquima aquífero, tudo bem? Isso aqui eu peguei do laboratório de anatomia da Unesp, através da internet, tudo bem? Joia? Aí nós temos o parênquima aerífero. Como o próprio nome sugere, ele armazena ar. Armazena ar. Então, esse parênquima, ele forma lacunas que vai das folhas até as raízes, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é o parênquima aerífero, perdão. Tudo bem? Que armazena ar. Por quê?
Agora, quem que tem que armazenar ar? Quem tem falta de ar. São plantas aquáticas. Por quê? A difusão dos gases na água é muito mais lenta do que no ar. Então, elas têm que armazenar gases para essa troca gasosa, mas também isso daí é uma estrutura que auxilia na flutuação das estruturas do vegetal. Tudo bem? Agora, uma que os vestibulares adoram. A fotossíntese. Beleza? O parênquima que realiza a fotossíntese, ele é chamado de parênquima clorofiliano, parênquima assimilador ou ainda clorênquima. Beleza? Então, ó, parênquima clorofiliano, parênquima assimilador ou parênquima ou clorênquima. Tudo bem? Por que parênquima clorofiliano? Porque é rico em clorofila. Por que assimilador? Porque é nele que ocorre a assimilação do CO2 em açúcares. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem a folha. Aqui nós temos as epidermes, superior e inferior. Aí nós temos os estômatos, tudo bem? E aqui esse parênquima que tem características de células mais longas do que largas, são células aí colunares e bem unidas umas às outras, é o parênquima palissádico. O parênquima que está abaixo dele tem mais espaços intercelulares. Então, ele é chamado de parênquima lacunoso ou esponjosos. Especialistas em botânica, eles gostam muito de usar o termo esponjoso. E aí, pessoal, esse parênquima aqui, fotossintetizante, então, ele é formado por dois parênquimas na folha. Na folha é por dois parênquimas, parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Então, o parênquima clorofiliano nas folhas é formado por parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Concorda que isso daqui agora está no meio da folha? Ó, tá a epiderme, então o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso está no meio da folha? Pois é, se ele está no meio da folha, então quer dizer que essa região forma um mesofilo. Botânica, né, velho? O que é mesofilo? Meio da folha. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Ali está o feixe vascular, que são as nervuras, são feixes vasculares. Beleza? Esse que está em vermelho aqui é o xilema, e esse que está em azul aqui é o floema. Tecidos de sustentação. Tecidos de sustentação. Vamos lá, então. Aqui nós temos o meristema fundamental. Beleza? O meristema fundamental, ou pode ser até mesmo o parênquima, tudo bem? Que tem células com paredes finas, assim. Essa célula, ao passar pela diferenciação e ocorrer um espessamento de suas células com celulose, vai dar origem a um tecido chamado colênquima. Beleza? Agora, se essa célula aqui passar por um espessamento de suas paredes primárias e secundárias com lignina, que é uma substância rígida, que deixa o órgão extremamente rígido, tá? Aí vai dar origem a um tecido chamado esclerênquima. Tudo bem? Esse termo colênquima, cola, quer dizer espesso, como se fosse simplesmente uma cola, mesmo, como se fosse uma substância mais pegajosa que deixou ali esse preenchimento. Seria praticamente isso. Por quê? Você vai ver que ele vai dar uma sustentação flexível. Esclerênquima, esclero quer dizer duro, rígido, quer dizer que vai deixar aquela estrutura rígida. Por isso. Tudo bem? Agora, o colênquima, olha só, o colênquima é esse cara aqui, ó. Aqui é parênquima, tá vendo? Com paredes fininhas. E esse cara aqui é o colênquima. Olha a espessura dessa parede aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha a espessura da parede. Aqui dá para ver melhor ainda, ó. Tá vendo a espessura da parede? Joia. Então, ele vai dar uma sustentação flexível. Por exemplo, ele tá no ápice da... Por exemplo, já apanhou de varinha? É que hoje as crianças não apanham de varinha, né, velho? Na minha época, a gente apanhava de varinha. A mãe, ela pegava a varinha assim, tirava a folha e fazia assim, né? Cara, eu acho que esse barulhinho para assustar a gente, fazer assim, doía mais que a surra. Te juro, ela falava, vem aqui, William.
Rapaz, aquela varinha, quando ela pegava na minha perna, parecia que ela me amava, porque aqui tava a minha perna. Do jeito que a varinha pegava, a varinha fazia assim, ó. Aqui tava a minha perna, aqui tava a varinha pegava e fazia assim. Ela me abraçava. Aí no final parecia uma tatuagem na perna, assim, né? Ai, William, que dó de você. Dó nada, eu mereci todas. Mereci todas as surras que eu tomei. Todas. E teve algumas que eu merecia e escapei. Mas depois minha mãe pegou. Então, isso daqui é o colênquima, que dá uma sustentação flexível. Está normalmente em órgãos de crescimento primário, tudo bem? Está no ápice, por exemplo, do caule, na parte mais jovem do caule, onde a mãe tira a varinha lá para bater na gente, não é? Em folhas, em flores, em frutos, tudo bem? Então você tem muito colênquima. Joia? Agora, o esclerênquima, por favor, não esqueça, são células mortas, reforçadas com lignina. Esta daqui é uma célula de esclerênquima. Olha só, isso aqui é uma célula de esclerênquima. Perfeito? No corante que a gente usa, ela fica em vermelho. Tudo bem? Não é à toa que nas minhas aulas, normalmente onde eu vou fazer esclerênquima, eu faço em vermelho e o que é com celulose eu faço em azul. Normalmente eu faço assim no quadro. Tá? Ela pode ocorrer em quase todas as partes da planta. Por exemplo, uma parte que é muito comum é junto com o floema. Por exemplo, ó, isso daqui é floema, certo? Isto daqui são fibras esclerênquimáticas do floema. Serve para quê? Porque como o vegetal ele vai crescendo, isto daqui ele impede o achatamento ali do floema, ele protege o floema, tá? Só que esse floema mais próximo dele aqui, com o tempo, vai achatando do mesmo jeito. Mas ele protege o floema. Por quê? Se o floema for totalmente comprimido, falta água para a raiz e a planta morre. Tudo bem? Existem dois tipos celulares. No colênquima existem tipos celulares? Existem. William, então por que você não falou? Porque eu nunca vi cair em vestibular. Agora, essas fibras aqui, essas células do esclerênquima, essas são cobradas. Então, por isso que eu vou falar. Então, nós temos as esclereídes, que são células normalmente isodiamétricas. O que é isodiamétricas mesmo? Redondinha. É um nome bonito para redondinha. Elas são células, tá? Também podem ser chamadas de células pétreas, e elas podem ter formatos variáveis, como eu falei para vocês. Normalmente são redondinhas, mas podem ter formatos variáveis. Por exemplo, essa daqui parece uma estrela, é chamada de astroesclereide. Tudo bem? Aí tem algumas que são em forma de ossinho, como essa daqui, ó, faz lembrar um fêmur, é osteoesclereide. Aí essa daqui faz lembrar um pelo, aí ela é chamada de tricoesclereide. E essa esclereide aqui, como ela é muito grandona, ela é chamada de macroesclereide. Tudo bem? Então são alguns tipos. Agora, as fibras, perdão, e essas células são comuns, por exemplo, em frutos. Não quer dizer que não tem em outros lugares, mas é comum em frutos. Por exemplo, quando você vai comer o pêssego, aqui, o caroço, ele é esclerificado. Tudo bem? Na maçã, quando você morde a maçã, ela não tem aquela textura que parece uma areinha assim? Então, aquilo é esclereide. Tudo bem? Fibras esclerênquimáticas. A diferença é que aqui são células mais longas do que largas. Normalmente fusiformes, tá? Ou com extremidades arredondadas. Essas fibras, elas são longas. Tem algumas que são pouco resistentes e tem algumas que são muito resistentes. Agora, elas têm muita importância econômica. Vou citar só algumas para vocês aqui. Por exemplo, o linho que a gente usa para fazer roupa. Fibra esclerênquimática. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes das imagens, tá? Mas eu quero que você saiba que é... Porque essa aqui é uma aula mais clean. Beleza? Se fosse uma aula só de fibra esclerênquimática, eu ia falar tudo sobre isso aí. Tá? Mas eu quero que você saiba que é utilizada, que eu quero que você saiba para a prova de vestibular. Aí nós temos a agave. Essa planta aqui, possivelmente você viu ela em ornamentação de jardins. É muito comum em jardins você ter essa planta, que é a agave cisalana.
Beleza? Agave é um gênero bem conhecido, sabe por quê? Aqueles que gostam de tomar eles gostam de tomar uma cachaça, ficar bêbado, sabe que a agave é aquela planta de onde se extrai a tequila. Beleza? Então a agave também se extrai a tequila. Ótimo! Arriba! Gosta de tequila? Sim! Porém, aqui eu quero que você saiba que de suas folhas são extraídas essas fibras que são utilizadas para fazer cordas. Beleza? Então, as cordas são feitas... Não aquela cordinha de plástico, pelo amor de Deus, a corda mesmo. O joia é feito da agave. Tudo bem? Não só a agave, tem outras também. Outras plantas que também servem para fazer isso. Filézão? Sussa! Então, assim, nós terminamos o sistema fundamental. Um grande beijo, um queijo e até mais, fofura. Tchau!